Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Engenheiro, sempre debatendo um tema relacionado à engenharia, ao desenvolvimento, à inovação, todos esses aspectos que impactam a sua vida. O tema de hoje são esses fios, cabos que ficam nos nossos postes. Para esclarecer este assunto, no primeiro bloco do nosso programa, eu converso aqui com Carlos Augusto Kirchner, que é representante da Federação Nacional dos Engenheiros, na Frente em Defesa do Consumidor de Energia Elétrica, e é diretor do nosso Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, CESP. Kirchner, prazer recebê-lo aqui. É um prazer, é meu. E também eu converso com Márcios Vitali, que é engenheiro especializado em telecomunicação e trabalha há muito tempo nessa área, tendo sido dirigente da nossa Telebrás. Márcios, é um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, estamos à disposição para tentar esclarecer a balbúrdia instaurada no Brasil. Márcio, eu começo com você. Qual é a consequência negativa, além do problema estético, desse emaranhado de cabos nos nossos postes? O problema maior do emaranhado de cabos é que, efetivamente, a demanda por banda larga cresce a cada dia. E a qualidade vem decrescendo também a olhos vistos. Justamente por essa indisciplina em fazer lançamento de cabos de uma forma não padronizada. Então, eu fico muito preocupado com isso, que a gente passa pelas avenidas, pelas ruas, não só de São Paulo, mas do Brasil, e a cada dia a situação fica mais complicada. Isso impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados aos usuários. Além do grande problema também da NR10, eu sou como engenheiro de segurança, os operários que trabalham nesses postes ficam sujeitos a diversos tipos de acidentes, justamente pela proximidade dos cabos telefônicos com os cabos de energia elétrica. Perfeito. Kirchner, para a gente entender um pouco dessa política, são muitas empresas envolvidas e que usam os postes para pendurar os cabos, né? Conta como é que funciona. Eu tenho uma empresa que provê internet. De quem que eu alugo o poste? É para quem que eu pago? Como é que funciona essa política? Então, realmente existe o dono da infraestrutura, né? E tem os ocupantes, né? O dono da infraestrutura é a empresa de distribuidora de energia elétrica, né? Ele é o detentor da infraestrutura e ele aluga os postes para prestadores de serviços, telefonia, TV a cabo, recebe então uma remuneração e ele tem a obrigação de exigir que os ocupantes cumpram as normas técnicas para a ocupação desse... Cumprir as normas técnicas significa, por exemplo, cumprir a distância mínima do cabo ao solo, né? Deve ser 5 metros no caso de telefonia. E então existe essa questão. Nós fomos acompanhando esse assunto, as agências, né, tanto a Anatel como a ANEEL, estavam muito preocupadas com essa crescente desordenamento urbano, né, quer dizer, a olhos vistos, né, esse desordenamento urbano. E isso culminou no final de 2014 com uma resolução conjunta das duas agências, a ANEEL e a Anatel, reforçando aquilo que já a legislação previa, né, deixando claro que é a distribuidora que tem que notificar os ocupantes que estejam irregulares e prevendo já que essa situação pudesse ser regularizada num prazo de 1 ano, né? Quer dizer, todas as irregularidades que houvesse pudessem ser regularizadas. Mas aí, essa legislação, essa resolução conjunta, que é a resolução 4, conjunta, ANEEL e Anatel, ela tem um grande senão, que ela só impôs que regularizasse em 1 ano, mas num limite de 2.100 casos por ano, né? É quase como uma autorização para perpetuar a irregularidade, né? Só citando um exemplo, esses 2.100 casos por ano, a agência Arcesp aqui em São Paulo, né,
que a subsidiária da ANEEL fez uma estimativa que, se for cumprir essa legislação de 2.100 casas por ano, em 535 anos vai estar resolvido já todos os problemas. Quer dizer, não é cabível, né? Márcio, o grande desafio, primeiro, é você fazer valer alguma norma, a FNE sugere a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que seja respeitada. Agora, uma vez estabelecido isso em lei, seja federal, seja municipal, o grande desafio é a capacitação das pessoas que mexem na fiação do poste, porque são vários tipos de serviço, várias empresas. Como é que capacita tanto técnico? Na época da Telebrás, nós tínhamos 28 empresas operadoras, mais a Embratel. Não tínhamos o dinheiro sobrando, mas tínhamos os padrões, as normas, as práticas Telebrás. Muitas vezes, até como empreiteiro, na antiga Telerge, no momento que eu ia colocar essa mão de obra para operar, para trabalhar, eu tinha que fazer um teste nessa mão de obra. Então, tinha as escolinhas de rede e tinha certificação, que tinham que ser renovadas periodicamente. Pós-privatização, a coisa ficou assim insustentável. Uma porque as operadoras resolvem pagar menos para os prestadores de serviço. Isso desestimula até o treinamento, porque se o próprio empreiteiro começar a gastar dinheiro com isso, ele não sobra nada realmente. Os valores praticados são muito baixos. O que está previsto para 5 cabos, nós temos postes aí com mais de 50 a 100 cabos pendurados. E a mão de obra realmente não é treinada para isso. Eu até, nas minhas andanças, quando estou pelas ruas, por gostar demais disso aí, eu paro, quando eu vejo um elemento fazendo uma emenda, dou uma desculpa, falo que o meu neto gosta muito daquilo, cabo óptico, para que serve aquilo, né? Então eu tenho autorização para filmar e fotografar. Fala aí, que vai levar para o neto a imagem. Vou levar para o neto. Eu até pergunto se o cabo é aquilo que faz abajur, né? De fibra, é muito bonito, porque senão eu vou apanhar. E todas as vezes que eu paro, por incrível que pareça, tem 2 testes básicos que são exigidos para que você consiga garantir uma qualidade mínima dos cabos lançados e emendados, que é o teste de atenuação e dispersão cromática. Até hoje, nas minhas andanças pelo Brasil, eu nunca tive uma resposta de um técnico desse, coitado, não é culpa dele, mal treinado, que saiba o que é isso. A FNE está municiando vários municípios com uma minuta de uma legislação local para que esse problema dos cabos sejam resolvidos, ou seja, normas sejam estabelecidas. A FNE acredita mesmo que essa questão dos municípios legislar sobre isso não vai ter problema? Temos casos positivos que o município já conseguiu uma legislação própria? Exatamente. Nós estamos defendendo esse poder de polícia que os municípios têm e eles vão poder praticar a partir do momento que eles tiverem uma legislação municipal, que a gente entende que não está interferindo no serviço público federal, né? Mas apenas que as normas técnicas sejam cumpridas, né? Então, de forma que, se você tem cabos baixos, essas coisas terem penalidades. Essa bagunça, se não tem ações do município, ela tende a cada vez a piorar mais. Já está mais que provado que de boas intenções o inferno está cheio e ninguém faz uma ação concreta. Quer dizer, então o município... Então, como que o município faz isso? Nós temos no site da FNE, né, uma proposta, uma exposição de motivos e um projeto de lei. A iniciativa desse projeto de lei em qualquer cidade, ele pode ser tanto do executivo como de um vereador, né? Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós já temos agora vários municípios com lei já, né? Vigente. Já vigente. Nós temos Santos, nós temos Botucatu, nós temos Lins. Olímpia também? Olímpia, Limeira. Tem várias cidades com projetos de lei em andamento, sabe? Nós temos Sorocaba, nós temos São José dos Campos, nós temos Bauru, né? Com projetos de lei que estão em tramitação na Câmara. Nós estamos estimulando os municípios a fazer isso, né? Então, qual que é a dinâmica, né? Aproveitar a dinâmica dessa lei, né? A dinâmica dessa lei
é importante para evitar aquele jogo de empurra, né? Você encontra alguma coisa irregular, né? Por exemplo, próximo ao poste que está em tal lugar, está irregular lá, tem um cabo baixo lá, né? O município notifica a distribuidora, né? Que é a dona do poste. Notifica a distribuidora. A distribuidora, por sua vez, ela tem 10 dias para renotificar quem de fato está irregular, né? Então, se a distribuidora já fez essa parte, ela não vai levar multa, entendeu? Então, sempre a gente vai atrás da distribuidora, sempre atrás da distribuidora, mas ela tem a obrigação, né? Tem a obrigação de identificar de quem ela cobra aluguel, qual que está irregular, né? Então, ela renotifica. Quer dizer, quando tem uma lei municipal mandando a distribuidora renotificar o ocupante, que pode ser uma empresa de telefonia, na verdade, nós estamos fazendo a mesma coisa que está na resolução conjunta da ANEEL e da Anatel. Lá também é a obrigação da distribuidora notificar. Então, nós procuramos fazer a lei que esteja em perfeita harmonia com os procedimentos, entendeu? Então, aparece lá a prefeitura dando um empurrãozinho para aquilo que já devia fazer, sabe? Ó, esse papel da distribuidora notificar, a empresa distribuidora é o notificante do ocupante. Nós não inventamos isso, já está na resolução conjunta da ANEEL e da Anatel. Já é obrigação da distribuidora fazer isso, entendeu? Obrigado aos dois. Nós falamos aqui de mais uma problemática da nossa sociedade que pode ser resolvida com mais engenharia, com mais desenvolvimento. Aliás, esse é um mote de uma grande campanha da Federação Nacional dos Engenheiros que se chama Cresce Brasil. Você pode acompanhar detalhes desse projeto em nosso site. Quero também aqui dizer que durante toda essa entrevista você pôde ver imagens de fios aí pela nossa cidade, especialmente São Paulo, mas também por todo o Brasil. E essas imagens foram gentilmente cedidas pelo jornalista Leão Serva, que tem uma campanha que possui até uma hashtag própria, Malditos Fios, onde ele, com seu olhar de jornalista, de repórter, fotografa cabos assim que poluem demais a nossa paisagem e, como foi mostrado aqui, também causa problemas de acidentes e também serviços ruins. E você pode aí acompanhar um pouco do panorama, como é esse problema de fiação numa grande metrópole como São Paulo. Quero dizer que no próximo bloco nós conversaremos com o vereador Gilberto Natalini, que é da capital aqui de São Paulo, que acolheu a sugestão da Federação Nacional dos Engenheiros de implantar a legislação municipal que tenta ordenar essa questão dos fios nos postes paulistanos. E nós vamos acompanhar como é que está esse projeto de lei, quais são as perspectivas dele ser aprovado e como a Câmara Municipal recebeu essa indicação da Federação Nacional dos Engenheiros. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Prezadíssimo telespectador, o assunto de hoje no JE na TV é a questão dos fios em grandes cidades, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Neste bloco, estamos entrevistando o vereador do PV, Gilberto Natalini. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar os telespectadores e internautas do programa. Obrigado. Vereador, como que surgiu a inspiração para esse projeto de lei, o de número 67/2016, que visa estabelecer regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a disposição das fiações aqui na cidade de São Paulo, que é terrível, né? O olhar para ela, né? O olhar e o viver, né? Também, as duas coisas. Hoje mesmo eu vim de manhã vendo aqueles fios enrolados, pendurados nos postes, muito, muito ruim, né? Mas isso já é um problema que eu levanto há muito tempo, que eu vivencio e que me incomodava muito, não é? E aí eu fui procurado por um diretor aqui da Federação e do Sindicato dos Engenheiros, em nome da diretoria,
que veio me propor apresentar esse projeto de lei. Então, na verdade, eu fui pautado, eu fui mobilizado pelos engenheiros, e isso me dá muito orgulho, tenho muita amizade nessa casa, com a sua diretoria, o seu presidente, o Murilo, e aí fizemos a lei, escrevemos a lei, já entrei com o pedido, está na Comissão de Justiça, está sendo analisado tecnicamente, porque tem que ser constitucional e legal para poder passar. Eu acredito que vai passar e nós vamos, então, fazer esse projeto de lei valer na cidade de São Paulo para melhorar a situação. Legal. Vereador, como é que você imagina, o senhor falou que vai passar e a gente torce bastante para que passe na Comissão de Constituição e Justiça. A gente teve uma portaria do Executivo de número 261, cujo objetivo era dar outra finalidade para a questão dos fios, que era o enterramento, que é outra questão. Só que a Justiça alegou que não era competência das prefeituras legislar sobre isso. Acredito que com certeza o senhor não concorda, mas você acha que a Câmara Municipal de São Paulo tem como fazer valer esse PL? Não, sim, quer dizer, você diz o nosso PL? Isso, exato. Claro que tem. Eu acho que o juiz se equivocou, porque, na verdade, o espaço urbano, o subsolo, as águas, o próprio ar, não o ar da aviação, mas o espaço que está ali na altura dos postes, a altura dos prédios, é competência do municipal, sim. O prefeito tem governança sobre esse espaço. Eu sempre sonhei e sonho com o enterramento dos fios, né? A gente trabalha por isso. Mas o custo que existe para você enterrar a fiação, ou pelo menos o custo alegado, né, é fora de cogitação do ponto de vista do orçamento da cidade. Teria que fazer um cronograma para décadas. Não é? E as empresas, como por exemplo a empresa de eletricidade e as outras empresas, alegam que elas não têm condições financeiras no seu balanço financeiro para executar isso. Então, enquanto o bom não vem, o ótimo não vem, vamos tentar fazer o bom, não é verdade? A quem deverá recair maior responsabilidade uma vez aprovado o seu projeto de lei? Ou seja, quem é que vai ter que arrumar essa questão dessa fiação ingrata que a gente vê pela cidade? Bom, o projeto de lei é o PL 67 de 2016, 67 de 2016. É importante esse número para que todos possam acompanhar a trajetória do projeto de lei. É só entrar no site da Câmara e colocar lá o ícone do projeto que você vai ver onde ele está, que comissão. Na verdade é assim, hoje praticamente ninguém é responsável. O poder público se exibe, a concessionária de eletricidade, né, a empresa de distribuição, põe a culpa no cabeamento de quem é de direito, né, na telefonia, enfim, todos aqueles que usam lá, e quem usa põe a culpa no concessionário elétrico. Então, ninguém é culpado. Então, está aí os fios pendurados, enrolados, largados, às vezes tocando no chão, uma coisa muito feia de se ver, muito antiestético, inclusive antitécnico. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? A concessionária elétrica, ela aluga os seus postes e os seus espaços para as outras usuárias, tá certo? Então aí vai a telefonia, vai o cabo de internet, vai fibras óticas, etc. E a nossa lei diz o seguinte: verificado a infração, ou seja, o fio abandonado, o fio enrolado, o fio pendente no chão, verificado, interrompido, que fica há anos ali, verificado isso, a prefeitura faz uma notificação para a empresa elétrica. Que é quem aluga, né? Quem aluga. A empresa elétrica faz uma primeira notificação, ela tem um prazo para entrar em contato com aquela que aluga dela o espaço e exigir que seja tomada providência. Caso a providência não seja tomada depois daquele espaço, há uma multa inicial por ponto de notificação de R$5.000. Então você já viu quanto que vai ser multado na cidade de São Paulo, porque sendo a cidade inteira, o abandono é total. Então a lei coloca dessa forma. E daí tem uma reincidência, na reincidência a multa é maior, e vamos penalizar, porque São Paulo não pode ficar o Deus dará. Quer dizer, o que os engenheiros que me procuraram, o sindicato, a federação, trouxeram, uma preocupação que já era minha, mas eles me trouxeram um embasamento técnico.
Eles me deram todo o embasamento técnico, porque se eu fosse pagar um estudo desse, uma perícia desse, estudo desse, daí eles me deram sem cobrar nada, eles me deram na parceria muito bem feita que resultou no projeto de lei. Então eu acredito que a gente possa aprovar isso rapidamente e melhorar a situação visual, a situação estética e a situação funcional do cabeamento na cidade de São Paulo. Acredito que uma vez aprovado esse projeto de lei, ele vigorando na nossa cidade, vereador, seria importante mobilizar a sociedade, porque ela vai ser o nosso melhor e mais abrangente fiscal. Vai ter esse espaço para que a população possa identificar logradouros, ruas, avenidas, praças, onde existe esse problema e avisar o poder público? Eu já recebo uma série de solicitações, às vezes até muito ansiosas, de munícipes, né, ou associações de São Paulo, pedindo providência. Eu tenho dezenas ou mais de centenas de ofícios e indicações minhas à prefeitura para tomar providência e ofícios também à companhia elétrica, para tomar providências. As respostas são muito evasivas porque não tem legislação, né? Mas nós vamos começar a mobilização não depois que a lei for aprovada. Nós já vamos, na Comissão de Justiça, eu já estou preparando o requerimento para já haver uma audiência pública na Comissão de Justiça no primeiro trâmite do projeto. Já chamar a sociedade para tomar conhecimento do projeto, né? Chamar os técnicos, chamar aqui o sindicato, a Federação dos Engenheiros, a empresa concessionária, as empresas de cabeamento, fazer uma audiência pública já para criar o fermento da lei. Não há lei que pegue se não houver cobrança da sociedade, né? Como dizia o ex-governador Mário Covas, não tem governo ruim para povo organizado. Minha função, além de fazer a lei, é organizar a comunidade em torno do tema para haver a cobrança e haver a fiscalização da própria população. Instantes finais da nossa entrevista, queria saber se você tem algo a acrescentar a respeito desse projeto de lei e fique à vontade. Não, eu queria explicar aqui em 10 segundos o seguinte: fazer a lei não é fácil. Isso nós fizemos com a ajuda, eu já disse, de diretores dessa casa e da federação. A lei está feita, está aqui o projeto, já entramos, não é? Agora, precisamos lutar para aprovar a lei. Eu tenho certeza que a nossa luta vai ser vitoriosa, porque eu vou priorizar. Depois de aprovada, aí o prefeito tem que sancionar a lei, ele tem que dizer, estou de acordo. Depois de sancionar, ele tem que regulamentar a lei. Tem mais 120 dias para fazer um decreto de regulamentação. E a partir daí, é preciso fiscalizar o cumprimento da lei. Ou seja, é uma batalha, né, aqueles muros de Jericó, tá certo? Os portões de Jericó. Então, eu peço a ajuda de vocês, peço a ajuda dos engenheiros de São Paulo, né, e do Brasil, para que a gente possa fazer valer essa importante medida de melhoria da situação de cabeamento na cidade de São Paulo. Muito obrigado, viu? Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi muito legal vir aqui. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.